galera do Podlex, eu me chamo Maria Beatriz. E aí, galera, meu nome é João Vitor Tavares, somos estudantes de jornalismo da Uninassal e hoje trouxemos aqui um convidado que ele é professor e vamos nos aprofundar mais sobre a educação digital, o conceito da educação digital, os benefícios que ela nos traz no dia de hoje. E poderia se apresentar, por favor? Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite já. Agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouco com essa discussão. Meu nome é Rômulo Guedes, sou professor de filosofia, sociologia, atuando no ensino médio, graduação também. Hoje eu ocupo um cargo de gestão na Secretaria da Educação. Vamos lá, então. Bom, a gente sabe que a educação digital ela é muito importante no dia de hoje. A gente viu que, principalmente depois da pandemia, o mundo tecnológico ele ampliou muito e a gente percebe que para a área da educação, para os estudantes e para os professores, é de suma importância que a gente precise aprender como navegar na internet de uma forma consciente. Bom, no contexto educacional, a importância ela reside na capacitação de lidar com as tecnologias, Então, visando isso, quais são os principais desafios que você acha que os professores enfrentam em sala de aula para poder integrar a educação digital no processo de ensino? É uma pergunta abrangente, Desafios são muitos, Principalmente a gente a gente falando de Brasil, onde a gente tem uma dificuldade de inclusão digital, especificamente de acesso aos meios digitais, recursos digitais. A gente tem uma grande parcela da população que já desfruta de aparelhos de telefone celular, talvez a maioria, ou todos. A gente tem mais celular do que gente hoje no Brasil. Mas isso não significa que todo mundo acessa o meio digital, o mundo digital, de uma mesma forma. A gente tem uma juventude que já é nativo digital, a gente vê crianças que já acessam o mundo digital hoje pelo YouTube como uma forma a mãe ou o pai utiliza às vezes o celular como um recurso, um instrumento, em substituição da chupeta ou do brinquedo, Vou dar o celular para a criança ficar quieta, ficar calada. Então a gente vê essa inclusão, essa introdução ao mundo digital, mas esse mundo digital é como se fosse um mundo real em que a gente vive também. A diferença é que ele é virtual e a gente não vê quem está por trás dessas telas, certo? Mas de que forma, de que maneira a nossa juventude acessa os serviços digitais ou lida com a produção de conteúdos ou com o consumo de conteúdos digitais que existem por aí? Então, o primeiro ponto que eu coloco aí como dificuldade seria o acessibilidade, certo, a esses recursos. O celular não é o único recurso de acesso ao mundo digital. Segundo, o processo de letramento digital. Como é que a gente entende esse mundo digital? Como é que eu envolvo questões de responsabilização pelos atos que acontecem no mundo digital? A gente tem uma juventude aí, a gente tem uma série de casos que acontecem aí na juventude, na infância, ou até no mundo dos adultos, indo desde o bullying, na escola ou fora da escola, utilização de inteligência artificial para fazer montagem com imagem, a gente tem visto isso recentemente nas últimas semanas aí, ao crime digital mesmo. A invasão de redes bancárias, vendas de dados. Então a gente hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, mas aí eu pergunto, será que nosso jovem conhece disso? Será que nossa criança que está inserida nesse mundo digital conhece disso? Então a discussão ela é muito complexa e ela é muito válida de ser trazida aqui para esse momento. Certo. Porque quem está atrás do computador, do celular, acha que pode fazer tudo a qualquer momento. Isso. E não modera geralmente os atos. Isso. Quando a gente vê essa inserção da criança nesse mundo digital, a gente se pergunta, eu como professor me pergunto, em que momento essa criança ela participou de uma discussão sobre ética ou sobre cidadania digital? Porque a gente no mundo do adulto, no mundo real, a gente começa a lidar com leis e com regras. A escola nos introduz a leis e a regras, e a escola ela tenta corrigir nossas posturas e nos ajudar na disciplina, enquanto a gente não tem 18 anos, é o professor, é o diretor e é o coordenador quem resolve em tudo.
ao lado dos pais que são convidados. Mas quando a gente completa os 18 anos, entram outras instituições mais fortes e de forma mais pesada aí. A justiça, a polícia, o braço forte da lei, e isso muda, essa chave muda a partir dos 18 anos, mas no final das contas o mundo digital ele é um mundo que você acessa, nossos adolescentes acessam enquanto os pais os colocam para dormir, subentende-se, né, que está dormindo às 9 horas da noite, 10 horas da noite, e o jovem ele está ali no quarto com o celular resolvendo alguma coisa. Não, pai, estou estudando aqui, eu estou fazendo alguma coisa, ao mesmo tempo em que ele troca mensagens com os colegas, com a namorada, né, que ele resolve questões do trabalho ou da escola, sim, e que ele tem um mundo ali na palma da mão para fazer o que ele bem entenda. Então ele precisa ter responsabilidade, ele precisa ter conhecimento mínimo sobre regras, sobre leis de convívio, né, sobre convenções acerca do mundo digital. E a escola ela tem um papel fundamental nisso. Só que a gente vive nessa coisa da produção tecnológica, das mudanças sociais, e essas mudanças, elas, em parte, não são inseridas e introduzidas no mundo pela escola, mas a sociedade ela vai assumindo novas formas, novas práticas, e a escola ela percebe isso depois, essas discussões chegam depois na escola, e é como se a escola ela tivesse que dar conta de parte do que acontece na sociedade. Só que ela não chega ao mesmo tempo em que essas mudanças acontecem. A escola vai ter que digerir isso, né? A educação tem que digerir isso, tem que discutir isso e depois pensar em alternativas para solução. E hoje a gente tem a inserção da inclusão digital, do mundo digital, da cidadania digital no currículo do ensino médio, por exemplo, de Pernambuco, a gente tem essas discussões. Certo? Acredito que no currículo da maioria dos estados também, a gente já tem essas discussões também no Enem, que chegam, né? Mas é isso. Correto. Já nesse meio do tema de sala de aula, eu queria perguntar como o senhor faz adota para garantir a inclusão para todos os alunos, todo mundo, e não excluir ninguém. Fala um pouco mais sobre esse projeto que o senhor falou, né? Que está implementado agora. Vamos lá. Há um tempo atrás, acho que há uns 10 anos atrás, se falava muito do uso do celular em sala de aula e se via o celular como um vilão, no final das contas, né? E sendo bem sincero, e muitas vezes, se a gente não tiver o controle, ele se torna esse vilão, sim. A gente tem Instagram, TikTok, que é maravilhoso para você passar o tempo, e a gente passa uma atividade, às vezes, está ali no momento de explanação de aula, e às vezes o estudante está ali distraído, né, ou na conversa com alguém mais interessante do que o momento da aula, né, pode ser um amigo, pode ser alguém que ele está com saudade, ou ele está curtindo o feed lá do Instagram, né, vendo o Cristiano Ronaldo, vendo Neymar, ou apostando nos sites de bet não sei das quantas, e tantas apostas, ou jogando, como é que é? Free Fire. FIFA. O cara sabe, FIFA, né? Free Fire. Então, é complicado a gente competir com isso. E aí o professor ele está tendo um desafio gigante, um baita desafio à escola, porque é complicado competir com essas formas de distração que estão na palma da sua mão, certo? Então, foi-se o tempo aí a gente tem leis municipais hoje, leis estaduais ou municipais, que proíbem a utilização do uso do celular em sala de aula, exceto quando permitido, autorizado pelo professor. E essa é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar, sim. A gente tem hoje processos de gamificação na sala de aula, né, introdução de jogos, ou colocar o aprendizado, ou trabalhar a didática a partir de jogos, né, de competições, ou de acesso a um material mais interativo em sala de aula, que eu posso usar como o Padlet e outras plataformas, onde o estudante ele vai construindo, ele vai protagonizando ali a construção do conhecimento em sala de aula por meio do celular. Então, no final das contas, a gente tem que assumir que o celular ele é importante, sim. O mundo digital ele está aí e ele pode ser utilizado e deve ser utilizado para potencializar o processo educativo dentro da escola e fora da escola também. Mas aí a gente vai precisar de acordos, dos combinados entre professor
e estudante. E isso aí, a escola, a gestão escolar, ela tem um papel fundamental na validação desses combinados. Na hora que o professor precisar fazer um acerto desse, esse acerto ele tem que ser validado com a coordenação. A equipe de professores precisa validar esses acertos, porque no final das contas é uma forma de disciplinar ou de tornar esse uso mais objetivo do celular, certo? Mais proveitoso, para que ele não se torne esse vilão. Uhum. Exatamente. E a gente está com a internet tão ampla hoje, né, que a gente pode tanto explorar ela. Eu acho que, assim, ela tem sido explorada às vezes, muitas das vezes, de maneira errada. Então, com essas preocupações éticas que elas são relacionadas ao uso das tecnologias, como é que pode se lidar com essas questões? Assim, a gente sabe que existe o combinado entre o professor e aluno, mas às vezes algo vai muito além disso, né? Perfeito. Como a gente, por exemplo, viu o caso recentemente das fake nudes que aconteceu no Colégio Marista aqui, né? Recentemente. Então, como é que a escola pode lidar com essas questões? Como é que o professor em si lida com essas questões? Olha, você tocou num ponto, eu acho que 2 matérias, e rapidamente, 2 chamadas, uma semana passada e acho que, aliás, uma semana retrasada, acho que outra semana, sobre essas fake nudes. Eu acho que uma foi uma escola aqui de Recife e outra no Rio de Janeiro, recente, uma após a outra. Exatamente. No final das contas, a gente retoma esse processo de letramento digital ou da cidadania digital. A gente precisa assumir os papéis de responsabilizar as pessoas. As empresas hoje assumem papel de responsabilidade social, né? Além da responsabilidade trabalhista, elas são cobradas por isso. Os sujeitos, eles devem ser cobrados também por essa responsabilidade ética, responsabilidade social. E esses sujeitos a gente considera adolescentes também. Adolescentes são seres já que têm formação crítica, que participam de escola, que participam de debates, e precisa haver responsabilização também por esses atos. Devem estar sendo responsabilizados. Então, a gente tem essa ferramenta, a gente tem recursos de acesso à internet por parte de grande parcela da população. E aí eu volto acho que foi um ponto aqui que eu talvez não frisei. A gente tem essas desigualdades de acesso. Algumas escolas, por exemplo, da rede privada, oferecem internet de banda larga, de alto potencial aí. E a gente tem algumas escolas nos locais mais remotos, né, com dificuldade extrema de acesso à internet, às vezes de falta de maquinário, né, ou acesso à rede mesmo, rede precária. Então isso é algo que o Brasil precisa investir muito, ainda precisa melhorar muito, certo? As redes públicas municipais vêm trabalhando nisso, na oferta de material, como é que eu posso dizer, de hardware mesmo, de equipamento para professores, para estudantes, mas a oferta de rede, ela ainda precisa ser bem melhorada no Brasil. Mas aí eu volto à questão aqui. Questões éticas. O debate sobre ética, ele acontece na escola desde pequenininho. Algumas escolas já colocam isso no componente curricular, já desde antes dessas reformulações. Então, a ética, ela vinha sendo discutida muito no campo da filosofia, às vezes ela é discutida num campo mais abstrato, certo? Mas essa ética, ela perpassa por todo o momento, por toda a vida do sujeito, por inúmeros aspectos, o aspecto do trabalho, o aspecto mais abstrato de nossos relacionamentos, certo? Então, a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem Código Civil, né? A gente tinha as velhas leis do mundo real, do mundo concreto, que continuam vigorando, e a gente tem novas leis, novos acordos e convenções sobre o mundo digital. E essas convenções, elas precisam ser trabalhadas na escola. Algumas escolas já estão bem avançadas nessa discussão, certo? E, além da escola, porque o papel de educar o jovem não cabe só à escola, ele cabe também a pais, a familiares, essa discussão, ela chega um pouco atrasada nos pais e é uma barreira que a gente tem também, né? Porque o pai, ele já saiu da escola, a escola não tem o alcance tão grande com o pai como ela tem como estudante que está inserido nela, certo? Então, às vezes, a discussão
o debate, o tema do momento, ele chega para o pai, às vezes até por parte do filho, que leva essa discussão para a mesa em casa, ou que leva isso para o sofá de casa, e o pai é pego de surpresa com essa discussão dentro de casa, com a discussão sobre inúmeros temas. E o tema do mundo digital, o tema da responsabilização, da ética, certo? A gente tem um mundo de, por exemplo, o adolescente que tem o pai aí da década de 80, década de 70, por aí, ele é um pai que conviveu com o pacote Office, né, com o Windows 95, com o Windows XP, certo? Onde ele domina muitas vezes o Excel, o Word, o PowerPoint, e a juventude da gente já está no Canva, no celular aqui, e às vezes tem dificuldade de formatação de texto com o Word. Então, são outras discussões. Eu chego na graduação, às vezes, e peço um relatório e recebo alguns relatórios com o texto que não tem uma margem justificada, e o estudante pergunta, mas como é que eu justifico isso, professor? O que é justificar? Isso é o alinhamento, cara. Isso é uma ferramenta básica do Word, onde o pessoal da década de 90 fazia curso, né? Curso de informática, curso de pacote Office. Certo? Não falo nem do curso de digitação, não. Sabia até também as normas de ABNT. Normas de ABNT, isso vem sendo trazido na graduação, mas a gente tem uma inserção à pesquisa escolar já no ensino médio. Mas será que toda a escola está trabalhando com os formatos de pesquisa, né, com os formatos mais rigorosos da ABNT? Né? Ou será que deveria haver uma remodelação, uma rediscussão? Mas, enfim, a escola trabalha com vários formatos de apresentação de trabalho e não sei muito bem se a ABNT ela vem sendo introduzida realmente no ensino médio, né? Eu usei pouquíssimas vezes. Eu acho que de todos os meus 3 anos de ensino médio, acho que eu usei uns 2 trabalhos. As regras da ABNT mesmo, que o professor exigiu as regras da ABNT. Olha aí. Eu vim realmente introduzir isso na faculdade. Pronto. Então, a faculdade ela começa a cobrar mais disso, mas a discussão sobre a responsabilidade que o jovem precisa ter no mundo virtual, ela tem que vir já no ensino médio. No mínimo no ensino médio. Se puder ser introduzida minimamente no ensino fundamental, melhor. Tá? Mas no ensino médio hoje, pelo menos em Pernambuco, a gente tem essa discussão muito presente. Certo? O mundo virtual, a pegada virtual dentro de algumas unidades curriculares. Tem uma unidade curricular, por exemplo, chamada Cidadania na Era Digital. Essa unidade curricular, ela discute uma série de pontos, desde a Lei Geral de Proteção de Dados, ao Código Civil, ao Marco Legal da Internet, a questão da responsabilização da utilização ética, a produção de conteúdos, e hoje a gente tem o jovem produzindo conteúdos. Massa. Isso é massa, cara. Mas a gente precisa avaliar também que tipo de conteúdo está sendo produzido, né? Se esse conteúdo está dentro de parâmetros ou padrões éticos. E aí vem uma discussão também que às vezes se torna chata, né? Que é a questão do politicamente correto. Eu digo chata por parte de alguns que vão dizer, peraí, mas vocês estão querendo colocar censura sobre tudo, né? Deixa a galera produzir, deixa a rapaziada produzir as coisas aí. Mas a gente precisa ter essa discussão de até que ponto eu posso falar o que quero na internet, eu posso postar o que quero na internet. Exatamente. A liberdade de expressão existe, mas eu preciso ser responsabilizado pelo que eu falo, pelo que eu produzo. Por conta também da influência que vai gerar sobre quem vai estar assistindo, né? Eu me recordo de, acho que um ano atrás, enfim, há um tempo atrás aqui, essa discussão ela vi por parte de alguns programas de podcast, inclusive, famosos aqui, né? Aqui no Brasil. Ganharam notoriedade, visibilidade, e os caras estavam falando sobre tudo e de qualquer forma, e isso gerou repercussão. Gerou repercussão legal, né? Tinham deputados envolvidos lá na discussão, mas o próprio pessoal do podcast também não maneirou nas perspectivas sobre temas polêmicos como nazismo, né? E isso gerou responsabilização. Uma hora a casa cai para alguém. E o jovem estudante ele precisa saber disso. Isso não pode ficar resguardado ao mundo dos adultos. Se o estudante está convivendo na sociedade, seja no mundo virtual ou no mundo real aqui, como eu estou dizendo, estou falando muito do mundo real como se o virtual não fosse real, né? Mas o mundo concreto, aqui físico,
né, ele precisa ter noção de responsabilidade, sim. Sim. Exato. E é engraçado que a escola, essa discussão por parte minha, que sou um adulto já na casa dos 40, eu teria que estar acompanhando, eu tenho que estar acompanhando também essa juventude, porque no final das contas, como educador, eu preciso fazer essa reflexão com o meu estudante, né? Eu não vivenciei isso na minha adolescência. A gente tem essa lacuna, essa diferença de idade, mas no convívio com a juventude eu preciso estar refletindo sobre isso e trazendo essa reflexão para eles também. Certo. E essa é uma dificuldade para o professor. Bastante. De fato. Faz isso, quem faça uso. Na escola a gente vive justamente tudo isso. Porém, em casa, eu acho que a educação principal também vem de casa. E a educação digital ela também precisa ser envolvida em casa. Então, como é que a escola pode tentar envolver, de fato, os pais nesse processo de educação digital para apoiar a aprendizagem em casa, mas também que eles também possam compreender, né? Porque a gente cresceu justamente falando, tipo, é assim que usa o celular, pai, não sei o que, só que o celular que antigamente é assim que manda mensagem, agora é tipo, o que é inteligência artificial? Então, como é que os pais podem ser envolvidos também nesse processo? Olha, você me lembrou acho que há uns 10, 15 anos, peguei um computador meu, que era meu, né, e estava partindo para o notebook, já levando trabalho para a rua, a máquina, e eu disse ao meu pai, esse computador aqui vai ficar para você. Ele disse, tá bom, e como é que eu uso isso? Eu disse, acessar a internet, adorou, né? Acessar o Facebook, na época, moda, era o top. E aí achou massa, né? E aí daqui a pouco apareciam os anúncios. Olha, seu computador foi invadido, instale programa assim, quer ganhar dinheiro. Aí ele disse, tem negócio aqui para ganhar dinheiro e tal. Eu disse, pai, eu já estava toda hora me mandando mensagem, pedindo para instalar isso, pedindo tem programa aqui, anúncio isso, banner daquilo, pop-up. Eu disse, olha, pai, imagine o seguinte, imagine que o mundo virtual, que é o seu computador, é como se fosse o centro da cidade. O centro do Recife, a Avenida Conde da Boa Vista e Guararapes, onde chega os boizinhos oferecendo, quer comprar ouro, vendo ouro, chega pegando na sua cintura, nas suas costas já, com a corrente de prata, bora comprar. E se você der vacilo, o cara mete a mão no seu bolso, leva a sua carteira, leva seu celular, né? Ainda convida você para conhecer um produto ali e tal, e sabe-se lá o que é que vai acontecer. Então, o mundo da internet é isso. É um mundo onde tem muita gente por trás querendo aplicar golpe, querendo ganhar dinheiro em cima dos mais inocentes. Então, ninguém vai te dar dinheiro de graça. Não existe almoço grátis. Pare de clicar em coisas e de instalar coisas assim, né? Reflita, pergunte realmente, mas oferecendo dinheiro, oferecendo oportunidade de emprego, oportunidade disso, aquilo, pare. Nada é de graça. Mas vamos lá. Eu falei há alguns minutos que a escola ela está com o estudante ali no processo de ensino-aprendizagem e que o pai, teoricamente, ele já saiu, ele já passou desse processo. E aí você me pergunta agora como é que a escola pode atuar nesse processo, né? Que a educação ela precisa vir de casa, de fato. Está certíssima, correta. Bom, eu vejo um movimento de escolas que promovem rodas de discussão, trazendo palestrantes ou trazendo movimentos como esse que você está vendo aqui, né? E aí, eu te fiz uma pergunta, qual é o público-alvo aqui, Beatriz? Qual é o público-alvo? Você, estudantes, a intenção da gente é estudantes. Mas, agora, pensando na tua pergunta e pensando nessa fala, na tua resposta, eu imagino que alguns pais possam estar acessando esse conteúdo também, ou possam estar ouvindo desse conteúdo com o estudante. E se esse pai estiver ouvindo, ótimo. Se esse podcast ele consegue ir além dos estudantes, ele ser consumido também por pais, o pai vai estar tendo agora um momento de discussão, um momento de reflexão sobre cidadania digital, sobre produção de conteúdo, sobre responsabilidade no mundo digital e virtual. Então, a escola que promove debates como esse e convida a comunidade escolar, a escola ela também tem essa incumbência de promover transformação na comunidade escolar. Não só por meio do estudante, mas se ela consegue acessar a comunidade, trazer parte da comunidade para dentro da escola, ou levar a produção para fora da escola, ela está atingindo esse pai e essa mãe, certo? Não é uma comunicação tão efetiva o processo formal de educação, né, que a gente vivencia na escola, onde ele é mensurado, avaliado por prova, mas é uma contribuição que a escola leva, e ela precisa levar isso.
certo? Eu sei que são inúmeras as dificuldades, as incumbências do gestor escolar, do professor, mas a escola, ela precisa sair dessa cápsula e dessa ilha também e tentar dialogar um pouco mais com a comunidade. Exatamente. Tá? Sim. Difícil, não é um processo fácil. Bem difícil sair do método tradicional das coisas que já estão pregadas. E tem muita escola que já vem fazendo isso. Sim. Umas mais, outras menos. E saindo um pouco desse tema de colégio, indo mais um pouco para a faculdade, para o tempo que o adolescente vai começar a trabalhar, o jovem aprendiz, quais são os recursos digitais que hoje em dia você considera mais eficazes para complementar no currículo? Cara, a gente tinha antigamente dizia, monta teu currículo aí, coloca teus cursos, o que é que você fez aí, numa folha aí, tenta não ampliar muito aí, 2 folhinhas aí, tal. Hoje a gente tem, como a gente falou, você chega numa sala de aula de ensino médio ou de graduação e você tem ali metade daquela juventude ali que já produz conteúdo. Seja no Instagram, conteúdo desde de ensinar a fazer make, fazer maquiagem, né, produção de bolo, de tortas, de confeitaria para vender. Então a gente já tem jovens que estão empreendendo ali de uma forma ou de outra, certo? Sem muita orientação sobre o que é empreender, na verdade, também, na maioria das vezes. Mas estão lá, metendo as caras e vão fazer. Certo? Os caras que estão apostando ou os caras que estão produzindo conteúdo sobre livro, né? Eu lembro de uma estudante que ela lia livros, devorava livros e depois ela colocava resenhas e abria tópicos de discussão no Instagram dela sobre essas leituras que fazia. Cinema também. Cinema, né? Isso é maravilhoso, isso é massa. Então, isso são práticas que trazem um diferencial na tua vida no final das contas, né? Você ter um domínio sobre uma dada prática, seja na confeitaria, seja na produção de maquiagem, seja no tocar violão, um instrumento musical, e divulgar esse teu trabalho por ali, as redes sociais, elas são plataformas também de divulgação do nosso trabalho. Além de olhar a vida dos outros e de postar coisas bonitas, mas ela pode ser utilizada também como ferramenta de promoção, né, de autopromoção, né, de profissional, inclusive. Então, veja, a gente tem hoje jovens que colocam já no seu currículo um portfólio de produções, por exemplo. A depender de qual é a proposta que você está direcionando o seu currículo, qual é a proposta que você está olhando, né, de repente, eu tenho jovens na escola que já faziam podcast lá no ensino médio, sem nenhum intuito de serem comunicadores ou jornalistas, o que forem. Só para se divertir, só para... Para se divertir e para fazer alguma coisa também, né? De produção cultural, né? Mas se um dia esse jovem vai se voltar para a área de comunicação, de publicidade, essa seria uma prática que eu recomendaria esse jovem colocar no currículo dele. Sim. Embora não tivesse uma certificação, não tivesse isso, aquilo, mas ele pode conseguir uma declaração na escola de que por 1 ano, por 2 anos, ao longo do ensino médio dele, ele trabalhou na rádio escolar, ele tinha um podcast de discussão sobre música, sobre cultura, sobre religião, sobre política, sobre o que fosse, certo? E isso é um fator a ser agregado no currículo dele, na vivência dele, na bagagem dele. Então, você jovem que está nos ouvindo, aproveite suas habilidades, seus dotes, seus interesses. Além de estar estudando, você está estudando para o Enem aí, se dedicando, ou você jovem graduando, que está no meio está no 5º período, 6º período aí de alguma coisa, que ainda não arrumou estágio, mas você tem habilidades com alguma coisa, gosta de alguma coisa, se junta com alguém, produz esse conteúdo, que isso é algo para agregar o teu portfólio de ações, para você agregar no seu currículo também. De repente tem um link lá, um QR Code que você coloca lá, imagina teu currículo lá com QR Code, onde você coloca seu portfólio de atividades extras, sei lá, e o cara lá pega o celular, abre e começa a ver vídeos teus lá de produção. Ele está vendo algo que o currículo em papel não mostra. Ele está vendo algo mais real mesmo. Ele está vendo tua forma de se expressar, ele está vendo um pouco de tua bagagem, tua expressão cultural, tua bagagem intelectual, coisa que o currículo só menciona de forma seca e fria. Exato. Por algumas frases e tópicos.
E como o senhor falou, tem que ter o tradicional, tem que ter o português, tem que ter a matemática, a biologia, mas também você pode focar em uma coisa que você é bom, que você se identifica, que você Perfeito. pode expandir seus conhecimentos naquilo, sabe? Perfeito. Se você é um professor, tem uma bagagem, uma baita de uma bagagem aí, doutor, seja lá do que for, e isso está muito posto lá no teu currículo, mas além disso, você é um cara que toca piano como ninguém, que toca violão como ninguém. Por que não colocar ou mencionar ou colocar um link de algumas aulas que você deu tocando violão? Isso é um diferencial. Para um contratante, por exemplo, ele vai olhar, pô, esse cara não é só o professor que dá aula ali, ele além de professor, ele também consegue desenrolar uma música, ele envolve o estudante também com música, então você está mostrando um pouco da tua metodologia, da tua didática. É sobre isso. E isso didática é muito importante nos dias de hoje. Isso, e com a expansão das redes sociais hoje, a gente pode muito explorar isso, né? Hoje nós, estudantes de jornalismo, de comunicação, a gente precisa justamente ter muita voz também nas redes sociais para que, no futuro, os nossos contratantes possam visualizar quem nós somos. Então, isso é importante começar com os estudantes já desde o ensino médio, tipo, mostrar onde é que eles são bons, para que eles possam futuramente usar isso, né? Eu, no ensino médio, eu participei de muitas coisas na escola. Mas uma coisa que eu uso até hoje é o protagonismo juvenil. Maravilha. E eu fiz muitos vídeos, por exemplo, explicando o que era o protagonismo juvenil na pandemia. Então, isso até hoje está no meu portfólio, que foi algo que começou lá no ensino médio. Então, a gente pode começar desde cedo a explorar as nossas habilidades para que futuramente a gente possa estar inserido no mercado de trabalho onde a gente principalmente gosta, né? E onde a gente se identifica. Muito bem. O protagonismo ele é um pilar muito forte que vem agora com o novo ensino médio. Na verdade, desde antes, né? Mas eu sei que nem todas as escolas praticavam, mas agora, na BNCC, ele vem com uma pegada mais forte, né? Dentro de projeto de vida, inclusive. Então, que bom que você desfrutou e pegou essa onda, que eu não peguei, por exemplo, no meu ensino médio, né? A gente ouvia o professor falar ali, a gente interagia um pouco, né? Às vezes fazia nossas intervenções, quando era bem-vindo ou não, mas a gente não tinha muita margem para contribuir, para interagir um pouco mais nos processos da escola, né? E a escola, ela é isso, é algo vivo. É um organismo vivo que não é feito só por professores lá no executar da sala de aula ou só pelo aluno no conhecer. É uma troca de conhecimento. Eu me recordo que, em dado momento, participando de um projeto de tecnologias com estudantes de ensino médio, eu disse, cara, o que é que eu vou trazer de tecnologia para esses meninos se minha prática foi mais voltada para as ciências humanas? E aí, a gente, num primeiro encontro, né, apresentando a ementa, tudo, eu perguntei quem é que gostaria de participar nos primeiros 10 minutos de início da aula, trazendo contribuições. E foi uma chuva de gente, porque todo mundo queria trazer contribuições. E ali, naquele momento, eu percebi que era o momento deles, que eram eles que iriam protagonizar. Eu iria ser um mediador, né? Eu ia balizar o processo, certo? Mas eles tinham experiências, eles tinham já 40 cabeças dentro da sala de aula, é muito mais ponto a ser trazido do que uma única cabeça. O professor ele tem o papel, sim, de orientar, certo? Mas num tópico como esse, em que eu não dominava, tá? E que eu ia trazer a presença das ciências humanas, tecnologia, essa interação, os jovens eles tinham uma vivência vasta, talvez muito maior que a minha, né? E o meu ponto ficava ali de mediar essa discussão. Mas eles mesmos iam trazendo os aplicativos e as ferramentas novas que estavam usando, certo? E eu provocava reflexão sobre o impacto dessas ferramentas, o impacto da tecnologia no mundo hoje. Mas é isso, é protagonizar, é dar protagonismo, sim, ao estudante, para que ele possa tornar esse processo mais rico ainda. Massa. Bom, para
falar também sobre aqueles estudantes que estão na zona rural, né? Que não têm acesso, como os estudantes da zona urbana, com internet, com dispositivos. Como é que pode ser implementado isso na sala de aula, de uma forma que eles também possam estar envolvidos nisso, já que eles, às vezes, podem não ter o acesso? Isso é um desafio grande, viu? A educação no Brasil, em geral, ela tem esse grande desafio, e aí fica para os instrumentos governamentais, né? Para que eles consigam dar esse fomento para essas escolas, para essas redes, principalmente as redes públicas, né? No equipar essas escolas, tanto com computadores, quanto com redes. Certo? O estudante nem sempre vai ter o celular, ou nem sempre vai ter o celular com rede, porque às vezes tem o celular, ou tem a rede em casa, ou uma rede fraca ou precária. Mas para que o trabalho, a inclusão digital seja praticada, seja feita, né? Para que os processos digitais ou de lidar com ferramentas tecnológicas na educação ela aconteça na sala de aula, essa sala de aula ela precisa estar equipada. E aí as iniciativas públicas, né, elas têm uma responsabilidade maior com essas escolas. Eu não vou nem me referir à iniciativa privada, porque essa tem um recurso próprio, né, e ela oferece, no final das contas, né, ou melhor, imagino eu que ofereçam parte dessas redes, né, parte dessas escolas. Mas é isso, o problema maior que eu vejo é nas redes públicas do Brasil inteiro, e que o governo federal aí, ele tem vindo já com incentivos para essa equipagem dessas escolas, tanto no instrumento, desde computadores a tablets, até mesmo a infraestrutura e rede. Então, é um desafio grande, certo? O Brasil tem muito a caminhar ainda para sanar essas dificuldades. Mas é isso. Realmente, a escola que não tiver infraestrutura de rede, complica. Hoje em dia fica muito difícil. Né? Fica muito difícil, sim. Fica muito difícil porque o estudante está inserido nesse mundo digital. Alguns serviços oferecidos pelo próprio governo ao cidadão, eles se dão por acesso à rede também. Né? Você quer resolver tudo. Hoje, qualquer coisa, você tem que abrir um cadastro primeiramente no banco, você tem que abrir um cadastro primeiramente, entrar no site da instituição, fazer um agendamento por lá. Né? E às vezes o cara que está fora desse mundo virtual, seja por falta de letramento, né, das populações mais idosas, por exemplo, que não tiveram letramento ou que não... eu estava falando ontem sobre... Ainda ontem ou foi anteontem com um colega, rapaz, meu avô acessa Romulo, meu avô faz tudo pela internet, tudo tal, eu disse, beleza. Aí a outra colega fez, o meu só manda as coisas pelo WhatsApp e manda áudio pelo WhatsApp. Se você pedir para ele fazer qualquer cadastro, abrindo o navegador, ele não consegue fazer. Então a gente tem dessas lacunas, sim, principalmente nas gerações, né, mais velhas. Mas, e aí como é que fica a minha juventude também, nosso estudante que não teve acesso a esse equipamento, né, como é que ele vai vivenciar essa discussão que a gente está tendo aqui, por exemplo, sobre responsabilidade no mundo virtual, sobre lei geral de proteção de dados, sobre proteger os meus dados, sobre não vazar informação sobre o outro, não vazar conversa sobre o outro. Às vezes é muito na inocência e acaba prejudicando muita gente. Sim, ele não foi trazido para essa reflexão, mas ele pegou um print de uma conversa ou de um grupo de amigos dele e vazou para o outro, né, ou algo que era íntimo daquele grupo ali, que era privado, vaza para o outro sem refletir sobre as consequências daquilo. Ou vaza para pessoas que, enfim, mal intencionadas. Mas é isso, é um desafio grande. Sim. Desafio grande mesmo, a gente superar essa acessibilidade das escolas mais longínquas, mais distantes das capitais. De fato. Bom, o senhor deseja fazer alguma consideração final? Bom, eu desejo responsabilidade no uso, que vocês aproveitem esse recurso maravilhoso que a gente tem hoje, que é o mundo virtual, que facilita tanto a vida da gente para acessar conhecimento, para acessar entretenimento, né? Streams como Netflix, como o Prime, acessar o YouTube, né? Para consumir conteúdos, certo? E produzir conteúdos. Aproveitem para produzir coisas úteis com as habilidades de vocês, certo?
Mostrem ao mundo que vocês têm potência e façam, né, aquilo que vocês gostam de fazer. Sejam felizes lá, né? Ganhem seu sustento por lá também, se possível, certo? E ajam com responsabilidade. Usem com moderação. Bom, é isso, gente. A conversa foi muito proveitosa hoje. Eu espero que também vocês tenham aproveitado daí. E a gente se vê no próximo episódio, né, João? Obrigado aí. Valeu, professor gente. Romulo. Eu que agradeço. Muito obrigada pela muito sua importante presença. pra gente, Nos viu? segue nas redes sociais, Podlex com 2x. E a gente se vê depois. Tchau. Tchau.